Eu quero saudar a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aos meus amigos e os meus irmãos em Cristo. Toda a honra, toda a glória para o nome do Senhor Jesus Cristo. Gostaria de pedir a vocês que não se esqueçam de dar um joinha, de se inscrever no nosso canal, divulgar para pessoas próximas esse pequeno canal que tem a intenção de trazer uma reflexão sobre a palavra do Senhor, sobre o que é tratado em termos de teologia no nosso meio atualmente. Tá certo? Que Deus abençoe a vida de vocês e que vocês possam nos ajudar a fazer esse trabalho para a honra e glória do Senhor Jesus. Hoje vamos dar continuidade a um vídeo anterior que eu fiz falando sobre o Sínodo de Dort. No meu primeiro vídeo eu faço uma reflexão filosófica a respeito do Sínodo de Dort, impondo as minhas impressões de tudo que eu havia pesquisado e lido a respeito do Sínodo de Dort. Mas hoje eu quero fazer algo mais profundo, mais didático, com mais referências, com mais subsídios, para nos trazer uma reflexão mais profunda do que de fato significa o Sínodo de Dort. E que, meus queridos, o Sínodo de Dort representa algo, acho que é algo de pior no meio dos cristãos. Nós, como igrejas, que a partir dessa reflexão do Sínodo de Dort, nós viemos entender que isso tem que ser esquecido. Não é porque aquilo ali é uma vergonha. Aquilo ali não é algo para ser comemorado e lembrado como um bem, porque não foi. Que não foi um bem. O Sínodo de Dort não foi um sínodo religioso, foi um sínodo político. Tá certo? O que é um sínodo? Um sínodo é uma convocação que a igreja faz. Não é quando existe algum debate, alguma discussão em torno da teologia entre grupos de diferentes confissões. Não são de diferentes confissões, ou fazem parte da mesma confissão, mas são divididos. Existe uma cisma dentro da confissão a respeito de posicionamentos teológicos. Então o sínodo convoca para haver um debate, não é para chegar a um denominador comum. E aqui acontece que, segundo a história mundial, o Sínodo de Dort foi a Inquisição protestante, comparando com a Inquisição feita pela Igreja Católica, aquela aberração. Para vocês verem o nível que é o Sínodo de Dort, que muitos grupos reformados, muitos grandes teólogos reformados, calvinistas, que nós temos, que tem canais no YouTube, defendem o Sínodo de Dort e até festejam o Sínodo de Dort. Que absurdo. Que vocês vão ver com esse artigo que eu trouxe aqui, e aqui eu vou passar a vocês o canal, o site onde vocês encontram o artigo e toda a bibliografia. Tá certo? No final eu deixo tudo bem direitinho, depois das considerações do comentário desse texto. A gente vai fazer umas considerações finais onde eu vou dizer onde vocês encontram esse texto, quem quiser pesquisar em mais profundo. Mas depois disso daqui você não vai precisar pesquisar e vai compreender o porquê desse sínodo. O artigo é do Samuel Paulo Coutinho, não é? O site é deusamouomundo.com. Lá vocês vão encontrar muito mais coisas sobre a fé, sobre a palavra do Senhor, sobre teologia e sobre o Sínodo de Dort. Amém? Então vamos começar. Diz assim: o Sínodo de Dort, que foi de 1618 a 1619, um aninho só, foi um concílio da Igreja Reformada Holandesa convocado por delegados dos Estados Gerais, a fim de que as doutrinas defendidas pelo sistema conhecido como arminianismo fosse colocado sob julgamento. Embora realizado em âmbito nacional, foi o maior sínodo da história da Igreja Reformada. Calvinistas frequentemente apelam às resoluções deste sínodo para fortalecer suas afirmações de que o arminianismo é de fato uma heresia. Visto que o corpo sinodal rejeitara suas doutrinas, rejeitara suas doutrinas, um pouco do estudo sobre a história da Igreja dos Países Baixos nos levará a concluir que tal estratégia argumentativa não passa de falácia do apelo à autoridade. Visto que as motivações, intenções e a parcialidade do sínodo estão consistentemente documentadas e, portanto, sua credibilidade para deliberar sobre as doutrinas da Igreja é extremamente questionável.
Os pareceres fornecidos pelo corpo sinodal não servem a outro propósito senão o de representar as doutrinas advogadas pela aula calvinista da Igreja da Holanda do século XVII, mas não da Igreja holandesa como um todo e da Igreja Protestante Mundial. Este breve ensaio tem o objetivo de mostrar que o Sínodo de Dort foi fortemente motivado por além das questões teológicas, mas também por questões políticas, ambição e por vingança. De outra forma, ele não teria ocorrido. Pretende também mostrar que o corpo sinodal, enquanto juiz do arminianismo, devido à parcialidade, não teve importância suficiente e envergadura moral para deliberar contra as doutrinas defendidas pelos remonstrantes. Afinal, essas doutrinas não foram discutidas no sínodo. Tampouco foi dada a oportunidade dos arminianos defenderem suas opiniões. O que de fato ocorreu foi um julgamento injusto, com desfecho premeditado, já que o adversário também representava o papel de juiz. Como é que pode? Não é? Meu Deus. A liberdade do pensamento religioso. Em 31 de outubro de 1517, Martim Lutero afixou suas 95 teses com respeito às indulgências na porta da igreja de Wittenberg, Alemanha. Este evento é comemorado até os dias de hoje com o marco inicial da Reforma Protestante. Também é dito ser o nascedouro dos católicos romanos, luteranos, calvinistas e anabatistas. Isso significa que até este momento da história, todos pertenciam a uma mesma igreja, embora sabe-se que alguns grupos chamados de anabatistas remontaram as suas doutrinas aos apóstolos e nunca obedeceram aos papas. O pensamento de Lutero alcançaram rapidamente vários países da Europa, incluindo a província de Antuérpia, nos Países Baixos. De lá vieram os primeiros mártires da Reforma Protestante. Eles foram monges agostinianos que haviam estudado em Wittenberg e retornando como partidários entusiásticos de Lutero, cujas obras começaram a ser publicadas nos Países Baixos já em 1518, tendo tido mais de 80 edições e traduções por volta de 1525. Os monges agostinianos da Antuérpia eram designados como a seita luterana já em 1522. O Dr. Richard Watson também afirma que durante a Reforma, os primeiros professores cristãos, entre eles igrejas holandesas, foram luteranos. Em 1530, Melchior Rothman, anabatista, já havia conquistado muitos seguidores da Holanda e Alemanha devido à miséria em que os habitantes dos Países Baixos se encontravam. O discurso de Rothman e seus seguidores impulsionou o anabatismo entre a população. Muitos grupos anabatistas, os quais se apoiavam fortemente em compreensões escatológicas equivocadas, descambaram para a desordem e violência, sendo perseguidos e desbaratados. Nestas circunstâncias surge Menon Simons, ex-sacerdote católico que dedicou sua vida a restaurar e liderar o movimento anabatista de forma pacífica e bíblica. Seu ministério nos Países Baixos, de 1536 a 1543, consistia na visitação de irmãos espalhados pelas províncias, pregações, batismos e restabelecimento da Igreja de Deus nas oportunidades que teve. Menon Simons solidificou o movimento anabatista nos locais onde passou. Por isso é correto afirmar que a Holanda estava repleta de grupos pertencentes à Igreja Invisível de Cristo, pessoas que não estavam ligadas às instituições religiosas da época. A partir de 1540, a Igreja Católica intensificou a repressão religiosa e martirizou milhares de evangélicos nos Países Baixos, sendo que a maioria, ao menos 1.500, não se sabe com certeza, mas presume-se isto, das pessoas executadas entre 1540 e 1570 eram anabatistas, desses 1.500. A grande maioria, meu Deus. O calvinismo nos Países Baixos começou a se disseminar apenas em meados de 1550. Com o processo de independência da Holanda, o calvinismo ganhou terreno rapidamente. Após a conquista de fato da independência em 1579, a Igreja Reformada tornou-se a religião majoritária na Holanda. Entretanto,
a tolerância religiosa era uma marca nacional, o que pode ser demonstrado no fato de que uma proposta de criação de uma ordem religiosa eclesiástica apresentada em 1591 não foi aprovada pelos estados provinciais. Luteranos, menonitas, anabatistas, várias seitas e até católicos conseguiram estabelecer seus próprios serviços religiosos. Exatamente nesta época, 1559, Theodor Beza assume a Academia de Genebra, aonde anos mais tarde viria a formular o supralapsarianismo. Até então, o calvinismo, que crescia na Holanda, seguia a tendência dos reformadores, protestantes da primeira geração. Segundo Karl Benz, os mais antigos reformadores das Províncias Unidas não eram calvinistas, mas do que eram luteranos. Entretanto, o calvinismo, formulado por Beza, crescia na Igreja Reformada da Holanda. A fama da Academia de Genebra induziu a maioria dos candidatos ao ministério a mudar para essa universidade. Logicamente, a maioria dos ministros que estudavam em Genebra, junto com os exilados que retornaram para a Holanda após a independência, foram os responsáveis por importar a teologia de Beza, de Theodor Beza. Entre os estudantes holandeses que cursaram a Academia de Genebra estava Jacob Arminius, cujo retorno para a Holanda aconteceu em 1587. Armínio era um calvinista comprometido. Foi ministro da Igreja Reformada de Amsterdã e professor de teologia da Universidade de Leiden. Embora pastor calvinista, nunca esteve de acordo com a predestinação absoluta de Beza. Seu ministério na Igreja Reformada foi possível devido à liberdade de pensamento dos Países Baixos. Segundo Karl Benz, no tempo de Arminius, as igrejas reformadas eram genericamente protestantes, ao invés de rigidamente calvinistas. Era uma comunidade flexível, né? Roger Wilson argumenta que a questão é que a igreja protestante holandesa, no princípio, conteve diversidade teológica. Ambos monergistas e sinergistas estavam representados. A própria cultura de liberdade e autonomia das 7 províncias que compunham os Estados Gerais garantia a liberdade religiosa. O 13º artigo da União de Utrecht, a lei orgânica da Confederação assinada em Utrecht em 1579, reservava a cada província o completo controle das questões religiosas para si. Em função desta autonomia, após o cisma que dividiu a Igreja dos Países Baixos em 2 grupos remonstrantes e contra-remonstrantes, arminianos e calvinistas, a configuração da Igreja Reformada das províncias era a seguinte. Via de regra, a população, especialmente as classes mais pobres e a grande maioria dos ministros, eram contra-remonstrantes. Os magistrados e a nobreza eram remonstrantes. Na Holanda, província, a influência controladora era remonstrante, mas Amsterdã e 4 ou 5 outras cidades da província sustentavam a doutrina oposta. Entretanto, essas cidades formavam uma pequena minoria na Assembleia do Estado da Holanda, sustentada por uma larga maioria nos Estados Gerais. A província de Utrecht era quase unanimemente remonstrante. As 5 outras províncias eram decididamente contra-remonstrantes. Em resumo, embora a maioria da Igreja da Holanda fosse formada por calvinistas, alinhado contra os contra-remonstrantes, havia uma grande parcela de cristãos reformados que concordavam com o pensamento dos remonstrantes, principalmente nas províncias de Utrecht e Holanda. Além deles, havia grupos religiosos diferentes que não seguiam a teologia da igreja majoritária, como católicos, anabatistas e luteranos. Havia diversidade de pensamento entre os próprios contra-remonstrantes, sendo que alguns se alinhavam com o pensamento de Beza. Mas a grande maioria seguia uma tendência mais moderada. Essa diversidade e liberdade sobreviveram até pouco tempo antes da convocação do Sínodo de Dort em 1618, época em que os contra-remonstrantes impuseram uma perseguição para extirpar o arminianismo da Igreja na Holanda. Agora, o grande cheque do artigo é a questão política. Aqui a gente vai entender que o Sínodo de Dort não tem que ser venerado, adorado como algo maravilhoso. A partir de agora é que a gente vai entender o que foi o Sínodo de Dort. Uma covardia, uma perseguição, uma inquisição maligna.
Após a metade do século XVI, o rei da Espanha, Filipe II, estava decidido a acabar com os rebeldes e com os evangélicos presentes em seus domínios. Isto deu início a um governo repressivo que, aliado aos fatores sociais como pobreza e altos impostos nos Países Baixos, culminou na Guerra dos 80 Anos, revolta holandesa de 1568 a 1648. Até então, a região era dividida em 17 províncias autônomas sob o domínio de Filipe. Com o início da revolta, as províncias do sul, atual Bélgica, Luxemburgo, norte da França e sul da Holanda, continuaram ligados ao papado e ao domínio espanhol, enquanto que as províncias do norte romperam completamente as ligações com o reinado e com a religião na Espanha. A República das Sete Províncias Unidas, Frisia, Groningen, Geldres, Holanda, Overijssel, Utrecht e Zelândia, mais conhecida como Holanda, adquiriu sua independência de fato por volta de 1579 e de jure em 1648. Abrindo um parêntese, irmãos, talvez as palavras, como é alemão, a língua holandesa, eu possa estar me equivocando em alguns nomes. Eu peço perdão, me desculpem, por favor. As províncias eram governadas por stadholders, uma espécie de representantes do senhor da terra, o rei espanhol Filipe II. Devido às características absolutistas e ditatoriais do rei, a função do stadholder estava muito diminuída em autoridade. Após a independência, a função perdeu totalmente o sentido. Porém, ao invés de ser extinta, transformou-se em um cargo representativo do poder executivo nomeado pelos Estados Gerais. Guilherme de Nassau, que viveu entre 1533 e 1584, também conhecido como William o Silencioso, príncipe de Orange e stadholder de 3 províncias do norte dos Países Baixos, Holanda, Zelândia e Utrecht, liderou a revolta holandesa e é considerado o príncipe responsável pela independência do país. E venerado até os dias de hoje por seus compatriotas, um verdadeiro herói nacional. O apreço e respeito por Guilherme são tão grandes que a primeira bandeira da Holanda foi baseada na farda do príncipe. Inclusive, a cor nacional laranja é uma referência direta ao nome da família, Orange. Além disso, o hino dos Países Baixos, faz referência à conquista de Guilherme. Esses elementos mostram a importância e a influência do príncipe na Holanda. Menos reconhecido, porém, de vital importância na independência e a organização das 7 Províncias Unidas, foi o grande estadista John van Oldenbarnevelt, que viveu entre 1547 a 1619. Sobre ele, Montley diz: assim, há poucos homens na história cujas vidas se identificaram tanto com a história nacional quanto ele. Oldenbarnevelt: há poucos grandes homens na história cujos nomes tenham se tornado menos familiares para o mundo e vivido menos na boca da posteridade. No entanto, não pode haver dúvida de que se William o Silencioso foi o conquistador da independência das Províncias Unidas, Oldenbarnevelt foi o fundador da própria Confederação. Ele nunca teve a oportunidade, ou talvez ele nunca possuiu a capacidade de fazer sacrifícios tão prodigiosos pela causa do país como o príncipe o fez. Mas ele serviu seu país tenazmente, da juventude à velhice, com um permanente senso de dever, uma firmeza de propósito, uma visão ampla, uma incompreensível força e uma opulência de recursos como nenhum de seus compatriotas conseguiu nem mesmo desejar rivalizar. O homem era grande. Oldenbarnevelt foi advogado da província da Holanda e um líder nacional, por iniciativa do advogado Maurício de Nassau. Esse Maurício de Nassau não é o mesmo Maurício de Nassau que veio ao Brasil, que hoje tem uma universidade com o nome dele aqui do Brasil. Esse aqui é outro Maurício de Nassau. Filho de Guilherme, chegou a stadholder das províncias da Holanda e Zelândia em 1585 e de Gelders, Overijssel, em Utrecht em 1590. Oldenbarnevelt também apoiou Maurício para que ele viesse a se tornar general das forças militares da Holanda em 1587 e posteriormente em suas campanhas militares contra a Espanha. Esse Guilherme de Nassau vai ter uma importância muito grande nesse sínodo.
Maurício de Nassau foi perito em ciências militares no comando das forças holandesas. Desculpe, Maurício de Nassau. Esse daqui, preste atenção. Os equívocos eu vou deixar para explicar no final. Maurício de Nassau foi perito em ciências militares no comando das forças holandesas, obteve importantes vitórias contra a Espanha e, a exemplo de seu pai, tornou-se um herói nacional. Sua fama era notória em todos os cantos do país. Seu sobrenome era poderoso. Como líder militar do país, seu poder era respeitado pelos magistrados. Por todos esses motivos, sua influência era imensurável. A relação entre Oldenbarnevelt e Maurício não se manteve em bons termos após o início do século XVII. O advogado comandava os Estados Gerais no processo de assinatura de um tratado de paz com a Espanha, uma trégua que durou 12 anos. Porém, Maurício de Nassau repudiava qualquer possibilidade de acordo. Essa trégua, se por um lado significava tão esperada paz para o povo holandês, por outro lado significava a dispensa dos exércitos de Maurício, o abandono de uma guerra que ele tinha certeza da vitória e a perda do poder do grande general militar. Ademais, os recursos financeiros provenientes dos Estados Gerais, de outros países e de doações particulares seriam bruscamente cortados. Para piorar, os termos do acordo de paz estabeleciam que os exércitos não poderiam mais recolher recursos em territórios inimigos e que todos os reféns seriam libertos. O acordo também garantia que a Holanda não exploraria águas ocidentais, o que rendeu muita oposição a Oldenbarnevelt. A grande prosperidade da Companhia das Índias Orientais havia inspirado outros a fundar uma empresa similar no Ocidente, mas o advogado levantou firme oposição a essa companhia, pois ela poderia renovar prematuramente e imprudentemente o conflito com a Espanha. Em 1609, a trégua dos 12 anos foi assinada. A partir daí, Maurício tornou-se declaradamente inimigo de Oldenbarnevelt e começou a trabalhar para que a guerra fosse retomada quando possível. E para que seu principal opositor saísse do seu caminho, este conflito entre os dois homens mais importantes da Holanda representou a batalha entre o elemento civil e militar na luta pela supremacia política em uma nova república. Aí agora entra a questão religiosa. O término da guerra e a ascensão do arminianismo foram contemporâneos de tudo isso. A liberdade de pensamento religioso na Holanda permitiu que a controvérsia entre armínios e seus opositores, cuja principal deles foi Francisco Gomarus, um influente professor de teologia em Leiden, ganhasse grande dimensão. Gomarus, no início da controvérsia, chegou a reconhecer que os assuntos em disputa não diziam respeito aos fundamentos da reforma. Entretanto, sua perspectiva logo foi alterada, porque para ele não havia motivo de nenhuma discórdia, de nenhuma guerra, não é de nenhum cisma dentro da igreja. Aquilo ali eram ideias, teorias teológicas, dava para a gente conter, mas depois ele vai mudar de assunto. Vocês vão ver no segmento do texto. Após a morte de Armínio, em 1609, seus seguidores apresentaram aos Estados Gerais um documento denominado Remonstrance, contendo 5 pontos sobre suas opiniões referentes aos temas em disputa. Em resposta aos calvinistas, apresentaram um documento contando 7 pontos. Este momento, os arminianos foram conhecidos como remonstrantes e os calvinistas como contra-remonstrantes. Abaixo segue um resumo dos dois documentos. Remonstrance. Esses são os argumentos dos arminianos, dos remonstrantes. Primeiro, Deus decretou salvar aqueles que irão crer em Jesus Cristo e preservar na fé, deixando no pecado os incrédulos para serem condenados. Segundo ponto, Jesus Cristo morreu por todos os homens, proporcionando redenção se alguém crê nele. Ponto 3. O homem está no estado de pecado, incapaz de si mesmo fazer qualquer coisa verdadeiramente boa, mas necessita ser nascido de novo. 4. O homem não pode, sem a graça de Deus, realizar qualquer boa obra ou ação, mas esta graça pode ser resistida. Crentes têm poder para perseverar, mas se eles podem apostatar-se, isso deve ser mais particularmente determinado pelas Sagradas Escrituras. Irmãos, sério,
Isso aqui era motivo para tratar esses arminianos com tanta violência e com tanta repugnância. Pelo amor de Deus, até teólogos da própria igreja reformada daquela época não achavam que isso era necessário, esse sínodo para isto. Agora, os contra-remonstrantes, os calvinistas, os pontos que eles vão abordar meu Deus, quando eles vão contrapor agora o arminianismo. Pelo motivo de toda a raça ter caído em Adão e se tornado corrupta e impotente para crer, Deus tira da condenação aqueles que ele escolheu para a salvação, ignorando os outros. 2. Os filhos dos crentes, contanto que eles não manifestem o contrário, devem ser considerados como eleitos de Deus, mesmo que eles se desviem. 3. Deus decretou conceder fé e perseverança e, consequentemente, salvar aqueles que ele escolheu para a salvação. 4. Deus entregou seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz para salvar somente os eleitos. Aí tem que ter uma interrogação aqui, porque isso é incompreensível. 5. O Espírito Santo, externamente, através da pregação do Evangelho, opera uma graça especial internamente nos corações dos eleitos, dando-lhes poder para crer. Vamos lá. 6. Aqueles que Deus decretou salvar são sustentados e preservados pelo Espírito Santo, de modo que eles não podem finalmente perder sua fé verdadeira. 7. Crentes genuínos não seguem negligentemente as concupiscências da carne, mas desenvolvem sua própria salvação no temor de Deus. Meu Deus. No finalzinho a gente... Nos anos que se sucederam, a controvérsia se expandiu por toda a igreja na Holanda e os efeitos foram muito nocivos, destrutivos. Remonstrantes e contra-remonstrantes mostraram à Igreja de Cristo como não agir diante de uma discordância. Como é que vai dizer que o sínodo de Dort é uma bênção? Meu Deus. Enquanto que a disputa travada entre os líderes ficava cada vez mais quentes, os tumultos em torno das igrejas aos domingos, em cada cidade e vilarejo, cresciam de uma forma cheia de fúria e violência, terminando geralmente em lutas abertas com facas, porretes e pedras. Nas mansões de burgueses, casas de camponeses, oficinas mecânicas, a bordo de barcos de pesca, embarcações de recreio, navios de Companhia das Índias Orientais, nas lojas, escritórios, pátios, guaritas, cervejarias, na casa de câmbio, no campo de tênis, no shopping, em banquetes, em enterros, batizados ou casamentos, em qualquer lugar e momento em que as criaturas humanas se encontrassem, havia sempre uma disputa feroz do remonstrante e do contra-remonstrante e muita violência. O silvo da furiosa retórica teológica e ataque de textos hostis, província contra província, cidade contra cidade, família contra família, era uma cena vasta de violência sem fim e de corações rancorosos, excomunhão mútua e muito ódio. O conflito torna-se tão grande que era impossível não assumir um dos lados. Oldenbarnevelt, desde o início, se identificou como um dos líderes do Partido Remonstrante. Com todos os seus recursos, impediu que a maioria contra-remonstrante sobrepujasse seus amigos arminianos. O príncipe Maurício tardiamente se posicionou na liderança do Partido Contra-Remonstrante. Vocês vão vendo aí. Essa demora deve-se ao fato de que ele era diretamente influenciado por um proeminente arminiano. Maurício era pastoreado por um ministro arminiano chamado Wittenbogart, que ao lado de Oldenbarnevelt liderava o Partido Remonstrante. Inclusive, a própria remonstrância fora escrita pelas mãos dele. Wittenbogart era um pregador favorito de Maurício, que sobre ele disse: há qualidades nele, em Wittenbogart, para compensar meia dúzia de pregadores contra-remonstrantes. Entretanto, após o ministro ter adquirido informações de que o príncipe Maurício estava se encontrando com prostitutas em sua corte e confrontá-lo, como é dever de todo bom pastor, Maurício tornou-se inimigo de Wittenbogart. Como o príncipe não tinha mais qualquer ligação com Oldenbarnevelt e Wittenbogart, não havia motivos para se manter neutro na controvérsia. Desde então, Maurício de Orange se tornou o maior perseguidor dos arminianos da Holanda. Não muito tempo depois,
o stadtholder, batendo a mão do punho da espada, observou que essas diferenças cismas na igreja só poderiam ser resolvidas pela força das armas. Usar a violência para combater essa violência. Em um outro momento ele disse: não precisamos aqui de orações floridas e argumentos aprendidos. Com esta boa espada defenderei a religião que meu pai plantou nessas províncias e eu gostaria de ver o homem que vai me impedir. Essas afirmações não nos dão uma boa ideia do que o príncipe pretendia dirigir suas próximas ações. Com a adesão de Maurício ao partido contra-remonstrante, o conflito político uniu-se à controvérsia religiosa e as duas coisas passaram a ser vistas como uma única questão. Obviamente, o herói militar possuía influência sobre a população infinitamente superior. Aquele que passara sua vida toda dentro de escritórios trabalhando pelo seu país. Maurício era o elemento que faltava para que os calvinistas obtivessem total vitória sobre seus adversários arminianos. As articulações de Oldenbarnevelt não eram mais suficientes para impedir o destino que se anunciava. Eu estou usando a palavra arminiana e calvinista quando falar sobre remonstrante contra remonstrância, então eu vou usar os termos corretos, tá certo? Não estou adulterando o texto aqui de maneira nenhuma, só fazendo um entendimento melhor. Ações subsequentes e a preparação para o sínodo. Vocês estão vendo aí como foi que tudo terminou. Desde então passou a circular nos Países Baixos uma série de folhetos e propagandas aliando o arminianismo ao domínio espanhol. Começou as mentiras contra o arminianismo. Calúnias sobre um suposto suborno recebido por Oldenbarnevelt para facilitar a retomada da Holanda pela Espanha. Espalharam-se por todo o país. Maurício utilizava-se de sua influência para disseminar entre seus súditos incondicionais a mentira de que os remonstrantes eram aliados do governo espanhol e preparavam o caminho para a retomada da Igreja Católica. Certa vez o príncipe disse: existem duas forças na terra, a de Orange e a da Espanha, e os dois chefes da facção espanhola são o político e os ministros arminianos, Woldenberger e Oldenbarnevelt. E ele pertencia a esse lado arminiano, né? Depois que os bispos, o ministro, o pastor descobriu que ele era um adúltero, que foi confrontá-lo, ele ficou com raiva. Não podemos imaginar o efeito que tal tipo de declaração proferida por um dos heróis militares da independência tinha sobre a nação. Olha a influência. Os calvinistas devem... graças a Deus a gente tem um aliado agora que vai... E foi o que deu. Não foi um debate teológico, foi uma coisa bem arquitetada. Os contra-remonstrantes cresceram rapidamente, com eles a violência contra os remonstrantes arminianos. Por exemplo, Ray Bishop, um respeitável cidadão, o irmão do professor remonstrante Simon Episcopius, teve em 1617 sua casa completamente destruída, sob o motivo de haver pregado uma pregação arminiana dentro de seus muros. Cada artigo portátil de valor, linho, placa, dinheiro, móveis, foi levado. Eles roubaram, saquearam os arminianos, roubando tudo. As imagens e objetos de arte destruídos, a casa eviscerada de cima a baixo. Foi depredada. Essa depredação foi uma vergonha, um absurdo. Maurício já detinha o controle sobre a maioria da população que o venerava. De fato, os remonstrantes eram odiados em função das calúnias promovidas pelos contra-remonstrantes. Entretanto, isso não era suficiente para levar a cabo o ambicioso plano do príncipe de ter o domínio total sobre a Holanda e então poder reduzir a autonomia das províncias, retomar a guerra contra a Espanha e reavivar seu exército, invadir os mares do Ocidente, reconquistar os recursos perdidos com a trégua e etc. Enfim, marchar rumo à glória pessoal. Neste sentido, o apoio do rei James, o rei King James, o da Bíblia, foi muito importante, agregando respaldo político ao príncipe. Eu gosto tanto da Bíblia King James, mas rei James. O rei odiava o arminianismo, e particularmente alguns arminianos. Certa vez ele ordenou que os estados da Holanda excluíssem o arminiano Vorselt do ensino teológico, sob pena de perder para sempre seu apoio. Embora o rei também tenha emitido algumas cartas a favor da tolerância, suas últimas recomendações foram contra o partido remonstrante, os arminianos. A essa altura, Maurício conseguira a maioria dos votos na Assembleia dos Estados Gerais para a realização de um sínodo nacional.
Embora Oldenbarnevelt e Hugo Grotius, também líder do Partido Remonstrante, defendessem a realização de sínodos provinciais, um sínodo em cada província, por entenderem que as questões religiosas eram questões de cada estado, Wittenborger não se importava com a realização de um sínodo nacional. Wittenborger provavelmente não compreendia quais eram os planos de sua antiga ovelha, Maurício de Orange. É bem provável que esses sínodos provinciais fossem realizados em condições de igualdade entre remonstrantes e contra-remonstrantes, calvinistas e arminianos. Ao menos as províncias de Utrecht e Holanda aceitariam as doutrinas arminianas como parte da ortodoxia reformada. No final desse texto, quando eu fizer os comentários finais, eu vou dizer por que ele diz isso aqui. Porque se esse sínodo fosse feito nas províncias, com certeza os arminianos e reformados chegariam a um consenso. É o que ele entende aqui. Porque quando a gente vê lá os 5 pontos do arminianismo, isso não é, meu Deus. Tendo a certeza da realização do sínodo nacional, os contra-remonstrantes iniciaram uma série de ações para garantir sua vitória no concílio. Olha aí nos bastidores, por baixo dos panos, né? As preparações, as uniões, não é? Tudo esqueci da palavra, uma palavra usada muito no meio político. Tendo a certeza da realização do sínodo nacional, os contra-remonstrantes iniciaram uma série de ações, os conchavos, né? Os conchavos. Tendo certeza da realização do sínodo nacional, os contra-remonstrantes iniciaram uma série de ações para garantir sua vitória no concílio. Uma comunhão em massa de ministros remonstrantes foi implantada em todas as províncias, alegando pecados e heterodoxia. Maurício, através do envio de tropas às províncias de maioria remonstrante, substituiu muitos burgomestres, prefeitos, e ajudou no processo de limpeza eclesiástica. Muitos remonstrantes perderam seu ministério, seu sustento, também sua casa, visto que a igreja oferecia os recursos para mantimento dos ministros. Desta forma, o príncipe garantiu que quando o sínodo fosse convocado, não haveria ministros remonstrantes com direito a voto, e desta forma o caminho dos contra-remonstrantes estava aberto para a vitória. A convocação e os participantes do sínodo. Em 1618, os Estados Gerais emitiram a convocação para o Sínodo Nacional. Ele seria realizado em Dort. O corpo sinodal convocado era formado por teólogos calvinistas nacionais, delegados eclesiásticos, delegados leigos e políticos. Político votando que não... O sínodo é só para teólogos e ministros. O que políticos estão fazendo ali que não são ministros nem teólogos? Também foram convidados teólogos estrangeiros. Ah, Deus. Não há outra maneira de entender a presença de delegados leigos e políticos em um sínodo eclesiástico. Fazer o quê? O juiz era calvinista? Imagina aí. Senão como forma de controle e garantia de que todos os resultados esperados fossem alcançados. Os delegados leigos estavam em número de 18. Os remonstrantes, os que representavam, né, os remonstrantes, foram 45 teólogos dos Países Baixos. Quanto à escolha das localidades estrangeiras que seriam convidadas a mandar representantes, é importante destacar 3 situações. Os clérigos do Principado de Anhalt não foram convidados para o sínodo, pois entendiam-se que as suas opiniões eram semelhantes às dos remonstrantes. Quer dizer, eles convidaram teólogos estrangeiros calvinistas, mas não permitiram que fossem convocados teólogos estrangeiros arminianos. Vão vendo. O convite a Bremen foi emitido somente após ter certeza de que ele seguiria os ideais do sínodo, pois os teólogos de Bremen eram vistos como homens maleáveis, eles eram flexíveis entre calvinismo e arminianismo. Ele era daqueles teólogos que viam coisas boas nas duas teorias. Eram maleáveis demais para moderar concílios. Os convites a Gênebra e Nassau foram postergados para que não ficasse tão evidente a parcialidade do sínodo, afinal, esses eram os 2 maiores viveiros do calvinismo. Quanto à escolha dos delegados eclesiásticos, a prática foi convocar representantes de todas as províncias, porém,
Como tratado anteriormente, os contra-remonstrantes e o príncipe Maurício de Nassau iniciaram a excomunhão em massa dos ministros remonstrantes das igrejas da Holanda, de modo que quando os delegados foram convocados, restavam apenas 3 remonstrantes no grupo. Eles eram da província de Utrecht e, em princípio, tinham direito a voto. Entretanto, os calvinistas não permitiram que eles tomassem lugar nos assentos do julgamento. Foi decidido que, enquanto os assuntos dos remonstrantes estivessem em discussão, eles não deveriam perturbar os trabalhos do sínodo por interrupções intempestivas e não expor suas posições com qualquer coisa feita ou dita no sínodo que tivesse relação com as suas causas. 2 deles, após um dia de deliberação, uniram-se com seus irmãos sofredores, e o terceiro, que era um leigo, viu o suficiente da conduta parcial daquela vulnerável assembleia para induzi-los a ausentar-se das deliberações posteriores. Eles abandonaram, né? Está doido. Isso aqui vai ser uma covardia. Após o início do sínodo, os calvinistas trataram de convocar os arminianos para explicarem-se diante do corpo sinodal. Seu papel seria especificamente responder aos questionamentos e deixar que o sínodo julgasse suas proposições. A critério de convocação dos remonstrantes o critério de convocação dos remonstrantes foi desonesto. No princípio do sínodo, quando não havia nenhum remonstrante para defender sua posição, foi proposto e resolvido que uma carta deveria ser escrita e enviada a todos, a fim de que eles pudessem delegar 3 de cada província como representantes para o sínodo. Entretanto, depois de os delegados políticos solicitarem uma reunião particular para informar ao presidente eclesiástico algum assunto que ele desconhecia, foi acordado que os delegados políticos decidiriam quem seria convocado. Eles intimaram apenas 13 remonstrantes conforme suas próprias conveniências. É importante notar que o que ocorreu na verdade não foi um sínodo, mas um julgamento. Não foram dadas condições de igualdade numérica e nem mesmo de tempo para que os remonstrantes pudessem defender suas posições. Eles não puderam nem ao menos escolher os membros mais qualificados para defender sua causa. Covardia, né? Os mais preparados teologicamente para responder aos calvinistas, eles todos assustados e com medo, teólogo fulano, ciclano, a gente está perdido. Mas deixa comigo, os políticos, a gente resolve. E resolveu mesmo. Assim aconteceu com Miguel de Seriveto. Uma sala anexa ao local onde o sínodo ocorria foi preparada para os remonstrantes. Eles somente se apresentavam diante do corpo sinodal quando sua presença era solicitada. Cada manifestação dos remonstrantes no sínodo deveria ser solicitada pelo presidente, o qual também tinha autorização para interromper e cancelar a participação dos remonstrantes. Foi um sínodo justo? Não foi. Na prática, os arminianos foram impedidos de discutir suas doutrinas. Após apresentá-las, eles eram obrigados a se retirar do local para que o sínodo as discutisse. Não havia tréplica. Não foi permitido aos remonstrantes escolher seus representantes, de forma que os calvinistas escolheram quem representaria o arminianismo. Mesmo no decorrer do sínodo, quando os arminianos quiseram adicionar ao seu grupo alguns representantes mais qualificados, em determinados assuntos o sínodo não permitiu. Não bastasse a não permissão para a convocação de outros arminianos mais preparados, o presidente clérigo Bogerman e o presidente leigo político Martinius Gregorius por muitas vezes impediram os arminianos de escolher entre os 13 convocados aquele que se reportaria ao sínodo. Eles determinavam quem representaria os remonstrantes em certas ocasiões. Uma estratégia para fazer os arminianos caírem em contradição era chamá-los individualmente para se reportarem ao sínodo. De forma injusta, escolhiam os remonstrantes, a seu ver, mais adequados para acusá-los diante do sínodo, sem o mínimo cuidado com as ilustres qualificações ou experiência dos indivíduos assim selecionados. Sobre o procedimento do presidente Bogerman, Watson, citando os remonstrantes, diz: "Mas esta era a maneira do presidente. Se um de nós, em nome de todos, dissesse qualquer coisa que se revalesse vantajosa para o resto, ele, o presidente, parecia muito irritado por nossa unanimidade. Então éramos informados que seríamos citados individualmente e pessoalmente e que não comporíamos uma sociedade ou grupo. Mas quando acontecia de qualquer um de nós empregar uma palavra capaz de ser distorcida e utilizada para prejuízo de todos nós, então o que era dito por apenas um certamente seria imputado a todos. Todas as respostas deveriam ser entregues ao sínodo em latim. Entretanto, embora aqueles remonstrantes presentes fossem em geral homens de bons talentos naturais,
sólido entendimento e bem versados nas questões de discussão, não eram todos dotados com o dom de fornecer um ágil e improvisada resposta em latim para cada pergunta que pudesse ser repentinamente feita. E se eles possuíssem tal capacidade em um grau elevado, ainda seria necessário que eles tivessem tempo para reflexão e para comparar seus próprios pontos de vista e justificativas com os de seus irmãos. A maioria dos calvinistas pátrios presentes do sínodo eram inimigos declarados de remonstrantes e já se haviam se envolvido em controvérsias com eles em outros momentos. Episcópios remonstrante, em certo momento do sínodo, questionou: Senhor presidente, se você estivesse em nossos lugares e nós no seu, você se sujeitaria ao nosso julgamento? Borgmann respondeu: se assim acontecesse, deveríamos tolerar, e visto que o governo ordenou as questões de uma maneira diferente, resta-lhe suportar com paciência. Episcópios replicou: uma coisa é reconhecer uma pessoa por um juiz, a outra é suportar com paciência a sentença que ele pode impor. Também suportaremos isto, mas nossas consciências não podem ser persuadidas a reconhecer vocês como juízes de nossas doutrinas, uma vez que são declaradamente nossos adversários e têm igrejas totalmente separadas das nossas. Amém. Que Deus abençoe. Que Deus... Já foi esse irmão, né? Que maravilha. Parece que eu estou lendo aqui, parece que isso está acontecendo assim aos meus olhos. Que Deus abençoe esse homem. Oh, meu Deus. Em certo momento do sínodo, os remonstrantes foram proibidos de expressar suas teses em viva voz e propuseram se expressar apenas por escrito. Entretanto, Borgmann conseguiu fazer com que os remonstrantes fossem dispensados do sínodo. 14 de janeiro de 1619, metade do sínodo. Desta forma, eles estavam livres para criar seus espantalhos contra o arminianismo. Segundo Watson, qualquer um que lê atentamente os atos do sínodo e os compara com os relatos particulares tanto de remonstrantes como de contra-remonstrantes, descobrirá que isso também fora a intenção do presidente desde o início e que todos os seus planos de desvio e conduta tempestuosa foram destinados a irritar os remonstrantes que possuíssem mais paciência do que eles haviam imaginado e que foram, portanto, removidos do sínodo com maior exercício de arte e com maior dificuldade do que previsto. Depois da dispensa, a injustiça só aumentou. O sínodo continuou a julgar o arminianismo com base em um documento que continha supostamente as opiniões dos remonstrantes, porém, este livro era uma produção de um inimigo declarado que escreveu um relato altamente distorcido de uma conferência concernente aos 5 pontos. Embora dispensados de sua participação no sínodo, os remonstrantes não foram autorizados a afastar-se de Dort. As deliberações do sínodo e as medidas contra os arminianos. Além da formulação das doutrinas calvinistas expressas nos cânones de Dort, ao final do sínodo, após os calvinistas deterem os remonstrantes na cidade por quase meio ano, mesmo que dispensados, uma resolução do sínodo contra os remonstrantes foi divulgada. Nela eles foram acusados de terem corrompido a verdadeira religião, dissolvido a unidade da igreja, dado graves causas de escândalo e mostraram-se costumazes e desobedientes. Por estas inúmeras razões, o sínodo proibiu-os de continuar o exercício de seus ministérios, privou de seus cargos na igreja, na universidade, e declarou incapazes de desempenhar qualquer função eclesiástica, até que, por arrependimento sincero, eles dessem à igreja plena satisfação e, desta forma, reconciliados com ela, deviam ser readmitidos em sua comunhão. Quer dizer, foi uma inquisição terrível, né? Proibir os irmãos de expressarem sua fé e seus pensamentos. Como pode? Existe pior inquisição do que impedir você de pensar? Isso é terrível. Terrível, terrível. Como é que se faz isso? Você pode reprimir o homem com violência, massacrando ele, mas o que tem aqui dentro você não consegue. Mas os calvinistas, eles estavam decididos até fazerem isto. Que absurdo. As consequências não terminaram por aí. Os contra-remonstrantes se encarregaram de executar cada detalhe de seus planos sem se importar com a reputação histórica ou com as más impressões que suas ações poderiam causar. Seu pudor algum, após comunicar a resolução do sínodo aos remonstrantes, trataram de seguir com a barbárie. Informaram aos arminianos que deveriam continuar esperando na cidade até que o governo dos Estados Gerais enviasse novas ordens. Depois disso, reuniões com novos delegados aconteceram.
período em que as notícias da execução de Oldenbarnevelt e da prisão perpétua de Grotius chegaram aos seus ouvidos. Execução de um dos principais líderes arminianos. Perseguição? Como é que você enaltece isto? Semanas depois foram removidos a Terraia, onde após se negarem a assinar o ato de cessação de seus ministérios, foram informados pelo governo que seriam banidos para fora das Províncias Unidas e de sua jurisdição, sem autorização a retornarem até que estivessem plenamente prontos a assinar o referido ato de cessação, e até que tivessem obtido licença especial do governo para este propósito, sob pena, em caso de descumprimento, serem tratados como perturbadores da ordem pública como exemplo para os outros. Mais de 200 ministros arminianos perderam seus ministérios, muitos deles perderam todos os seus bens, conferidos em função de suas atividades, foram jogados junto com suas famílias no olho da rua. Os funcionários públicos arminianos também foram destituídos de seus cargos, proeminentes doutores foram demitidos de suas funções, como Gerhard Vossius, Gaspar Barlius, Peter Bertius, William Coldseus, Gilbert Jacobus, João Marcius e Cornélio Silvius. Pastores foram presos, muitos arminianos foram massacrados sob a direção de autoridades holandesas calvinistas por intermédio das mãos de armas e uma tropa brutal. Quando encontrados em celebrações de culto, Oldenbarnevelt foi condenado por traição e sua pena foi a decapitação. Grotius foi condenado à prisão perpétua. Para cumprir as medidas determinadas, os calvinistas percorreram as Províncias Unidas com os cânonos de Dort, a fim de que todos os ministros das igrejas subscrevessem o documento. Os que se recusaram foram imediatamente expulsos do ministério e forçados a assinar o ato de cessação, compromisso de não pregar as doutrinas de Armínios, mesmo destituídos do corpo ministerial da igreja. Aqueles que não assinaram o ato de cessação foram presos ou banidos do país. Os arminianos foram completamente proibidos de se reunir em grupos, mesmo para a realização de cultos. Muitas foram aplicadas àqueles que ousaram se encontrar para buscar a Deus. Os calvinistas decretaram que qualquer um que abrigasse um ministro arminiano ou mostrasse a ele qualquer ato de bondade, ou ainda permitissem-lhe que dirigisse qualquer atividade religiosa em sua família, mesmo que fosse apenas para orar por uma pessoa moribunda, seria penalizado com multas pesadas e tais ministros com a prisão ou exílio. Pessoas que fossem descobertas a coletar ofertas ou a ofertar dinheiro para o sustento dos ministros destituídos ou exilados receberiam pesadas multas. Grandes recompensas eram dadas aos indivíduos que denunciavam as pessoas que 1. Permitiam que os ministros arminianos mantivessem seus serviços públicos, aconselhamento, orações e cultos em suas casas. 2. Participavam de reuniões com ministros arminianos. 3. Mostravam qualquer conduta favorável ao arminianismo. Estas medidas, durante até 1625, ano da morte de Maurício de Nassau. Após isso, os exilados puderam retornar para suas províncias, estabelecer igrejas e até escolas. A tolerância do pensamento religioso foi restabelecida e as províncias passaram a ter novamente liberdade de decidir sobre os assuntos religiosos. Isso demonstra que o fator Príncipe Maurício foi um agente vital para que o cisma terminasse com a vitória do partido calvinista contra remonstrante em um sínodo nacional e para que medidas tão absurdas e diabólicas fossem tomadas contra os irmãos remonstrantes e todos os seus simpatizantes. E a conclusão que nós chegamos, os objetivos iniciais deste ensaio eram mostrar que o sínodo de Dort foi fortemente motivado, por além das questões teológicas, por questões políticas, ambição e por vingança. De outra forma, ele não teria ocorrido. Mostrar que o corpo sinodal, enquanto juiz do arminianismo, devido à parcialidade, não tinha importância suficiente e envergadura moral para deliberar contra as doutrinas defendidas pelos remonstrantes. Aí abaixo encontra sintetizados os argumentos apresentados nos textos referentes a objetivos e propostas. Aqui algumas observações. As ações políticas de Oldenbarnevelt prejudicaram consistentemente os planos do poder de Maurício de Nassau. O repúdio à atitude pastoral de Jutebogert foi a chave para que o príncipe, movido pelo ódio e frente ao grande cisma na igreja, assumisse a posição de líder do partido contra remonstrante. Maurício uniu o conflito religioso e o conflito político e utilizou-se da grande influência de seu próprio personagem para jogar a nação através da igreja contra seus inimigos políticos, os quais eram remonstrantes. Para isso, ele ligou a
figura do arminianismo à Espanha e ao papado. Por trás dessa atitude estavam os planos de ascendência ao poder e o sentimento de vingança contra o homem que acabou com suas campanhas militares. Maurício conseguiu o apoio de líderes das províncias da maioria contra Remonstrante e foi eliminando os líderes dos opositores. Assim ele obteve controle sobre toda a Holanda, passando por cima da própria cultura e autonomia das províncias e dos atos da União de Utrecht, que deixava as províncias de domínio sobre as questões religiosas. O sínodo foi mais do que uma ferramenta para que Maurício alcançasse seus objetivos, sua influência e é o principal motivo para a ocorrência do sínodo nacional. É interessante ver isso. Embora a religião da Holanda fosse formada por maioria contra a remonstrante, a liberdade de pensamento religioso, mesmo dentro da Igreja Reformada, sempre foi tolerada. Depois de Maurício assumir o Partido Calvinista, o Sínodo Nacional foi aprovado pelos Estados Gerais para que a tese e o tema em disputa na Igreja fosse discutido e para que o consenso fosse alcançado. Entretanto, através de medidas vergonhosas, o Partido Contra-Remonstrante garantiu que seus adversários não estariam presentes no sínodo como clérigos, como direito a voto, mas como réus. E por aí a gente vai vendo isso aqui, uma loucura. A utilização do sínodo de Dort como símbolo de ortodoxia somente tem validade entre calvinistas. Os demais cristãos, aqueles que compartilham das doutrinas centrais do Evangelho, não devem reconhecer qualquer tipo de argumentação fundamentada em cima do rótulo do concílio realizado em Dort. Afinal, como foi demonstrado, ele não é uma boa referência de imparcialidade e inserção. Aí daqui ele vem dando algumas explicações sobre vários pontos. Doutrina que deve seu nome ao teólogo holandês Jacob Arminius, 1559 a 1669. Arminius e seus seguidores questionaram a soteriologia calvinista. Sua teologia ficou conhecida como arminianismo e pode ser resumida da seguinte maneira: depravação total devido ao pecado de Adão. A raça humana é completamente incapaz de fazer qualquer coisa que possa produzir salvação. O homem está morto em pecados e a menos que Deus haja primeiramente no homem, ele não poderá ser salvo. Eleição condicional. Deus na eternidade elegeu para a salvação todos aqueles que creriam em Cristo e perseveravam na fé. A expiação limitada. Deus enviou seu Filho Jesus para morrer por todos os homens. Graça irresistível. Deus chama os homens e os capacita através de sua graça, todavia os homens podem resisti-la. E a quinta, perseverança em Cristo. Deus dá graça suficiente para que todos os crentes perseverem na fé, entretanto há a possibilidade de apostasia final. Pessoas que creem no calvinismo. O calvinismo é a doutrina que deve seu nome e suas origens ao teólogo e reformador francês João Calvino, que viveu de 1509 a 1564. Essa corrente é popularmente conhecida por defender as doutrinas da eleição incondicional e predestinação. Obviamente, o calvinismo é muito mais profundo e não pode ser explicado em apenas uma nota de rodapé. Entretanto, quanto à soteriologia, podemos resumir suas ideias principais através de 5 pontos seguintes. Depravação total. Devido ao pecado de Adão, a raça humana é completamente incapaz de fazer qualquer coisa que possa produzir salvação. O homem está morto em pecados e a menos que Deus haja primeiramente no homem, ele não poderá ser salvo. Está parecendo o mesmo princípio do arminianismo. Primeiro ponto. Eleição incondicional. Deus na eternidade, através de um decreto soberano, elegeu alguns homens para serem salvos, independente da vontade do homem ou de fé prevista. Estou repetindo o arminianismo? Eu estou vendo que existe uma harmonia. Bom, pode ser só que seja eu. 3. Expiação limitada. Deus enviou seu Filho Jesus Cristo para morrer em um sentido salvífico apenas pelos eleitos. Faz sentido, né? Aqueles que criam em Jesus são eleitos. Meu Deus. 4. Graça irresistível. Deus chama eficazmente a todos os eleitos através de sua graça, e eles não podem resisti-la. E quem resiste ao amor de Deus? Eu acho que o que Armínio falou é que eles não entenderam. E 5. Perseverança dos santos. Os eleitos, após chamados, perseverarão até o fim. Não existe qualquer possibilidade de apostasia. Aqui é o grande X da questão, né? Se você tem consciência,
Ah, meu querido. Complicado, viu? Os seguidores de Jacó Armínio, que o sucederam na defesa do arminianismo em 1610 após a morte de Armínio, eles apresentaram um documento aos Estados Gerais chamado de Remonstrância, cujo conteúdo consistia na sistematização da doutrina arminiana. Esse documento rendeu-lhes o nome de Remonstrante. Aqui tem um assunto que eu queria mostrar. Sim, o que significa supralapsarismo. Teologicamente, o supralapsarismo é uma forma de ordenar os decretos divinos de tal maneira que a decisão e o decreto de Deus em relação à predestinação dos seres humanos ao céu e ao inferno antecede seus decretos de criar os seres humanos e permitir sua queda. A ordem típica dos decretos divinos, segundo o supralapsarismo, é a seguinte: 1. O decreto divino de predestinar algumas criaturas à salvação e à vida eterna e outros à perdição e ao castigo eterno no inferno. 2. O decreto divino de criar. 3. O decreto divino para permitir que os seres humanos caiam no pecado. 4. O decreto divino de fornecer meios para a salvação, Cristo e o Evangelho, dos eleitos. 5. O decreto divino de aplicar aos eleitos a salvação, a justiça de Cristo, a ordem supralapsária dos decretos divinos deixa claro que o primeiro e principal propósito de Deus no seu relacionamento com o mundo é glorificar a si mesmo, sempre o motivo principal de Deus em tudo, salvando algumas criaturas e condenando outras. A dupla predestinação, portanto, logicamente antecede a criação, a queda de todas as demais coisas, inclusive a encarnação de Cristo e sua expiação, na intenção e no propósito de Deus. Ou seja, meus queridos, finalizando, no site deusamouomundo.com vocês vão encontrar todas as notas bibliográficas a respeito desse artigo. E eu pesquisei em profundo, fui atrás de calvinistas, como eles vislumbravam, como eles entendiam o Sínodo de Dort. Para eles, o que significa o Sínodo de Dort? Para eles, o Sínodo de Dort é o dia da independência. É algo espetacular e maravilhoso. Foi ali que se mostrou que o calvinismo é a doutrina teológica correta, absoluta, com relação à salvação. Na verdade, a gente sabe muito bem que não. Não é muito bem que não. E eu continuei fazendo minhas pesquisas e na grande maioria é essa daqui. Esse daqui foi perfeito porque sintetizou tudo. O Sínodo de Dort foi político, foi mais político do que religioso. Quando você ouve ou quando você lê os artigos do arminianismo que foram apresentados e as refutações do calvinismo, não vamos falar de refutações, as duas ideias teológicas, a arminiana e a calvinista, meu irmão, se você lê de maneira bem minuciosa, você vai ver que elas se harmonizam. Eu não entendo isso. É de fato que quando começou a ideia do sínodo para resolver essas questões, muitos teólogos reformados disseram que não havia necessidade desse sínodo. Por quê? Porque dava para conviver. São pensamentos e ideias. O calvinismo é uma teoria teológica, como o arminianismo. Não precisava dessa violência toda. Depois os remonstrantes voltaram para a Holanda. Inclusive, nos dias de hoje, os remonstrantes vivem nas igrejas reformadas presbiterianas, luteranas, episcopais e outras alianças reformadas. Existem uniões, existe o Concílio Mundial de Igreja, que é formado por reformados e remonstrantes. Existem as convenções reformadas, que são formadas, que a sua diretoria é formada por remonstrantes, arminianistas e calvinistas. Eles vivem hoje no meio dos reformados sem problema nenhum, enquanto nós aqui debatemos essa bobagem. Mas o que me deixou assim um tanto quanto curioso quanto ao Sínodo de Dort, a gente vê muitos reformados, na sua grande maioria, seus representantes teológicos, seus grandes teólogos, tratando o Sínodo de Dort como algo maravilhoso, espetacular que existiu, onde a nossa teologia é afirmada, a nossa confissão é afirmada.
Eu pesquisei sobre Dort e disse, meu Deus, que absurdo. Como é que eles defendem isto? Novamente, no canal Deus Amou o Mundo, vocês vão encontrar todas as referências bibliográficas. Referências bibliográficas de arminianos e calvinistas. Para os historiadores que não são cristãos, que historiaram, que conhecem esses fatos, o Sínodo de Dort foi uma inquisição do protestantismo. Não é? Onde o seu principal representante foi condenado à morte e decapitado. E os outros foram despojados, exilados de sua nação. Como você pode considerar esse sínodo como algo relacionado a Deus e a sua igreja, como uma representação divina, como a igreja, como os princípios da fé vencendo a heresia? Isso na verdade não tem nada a ver. O Sínodo de Dort foi uma covardia. O diabo venceu aqui. O diabo pode ser enaltecido aqui. O diabo venceu o cisma, dividiu a igreja, provocando uma violência sem fim. O Sínodo de Dort tem que ser lembrado como algo que não pode ser mais... A gente tem que olhar as coisas que nós fizemos no passado, nós temos que lembrar disso hoje, para não cometermos os mesmos erros daqueles que cometeram no passado. Então o Sínodo de Dort é para nos lembrarmos que nunca mais esqueça. É como, me perdoem, não é? Como o nazismo. Porque o nazismo é lembrado? Para que nunca mais aquilo aconteça. Então eu acho que o Sínodo de Dort ele tem que ser lembrado como algo que não pode nunca mais acontecer. Tá certo? Que Deus abençoe. Isso foi apenas para nos trazer uma reflexão positiva. Não é aos meus queridos irmãos calvinistas que talvez vejam esse vídeo e não vão gostar do que vão ouvir. Eu peço que o Espírito Santo entre no coração de vocês. Não é? Porque a grande boa parte da igreja reformada era contra esse sínodo. Não havia necessidade disso tudo. Tá certo? Mas isso foi mais político do que religioso. Então hoje os remonstrantes que foram julgados, que foram expulsos, hoje eles vivem, eles voltaram para dentro da igreja reformada e vivem em paz. Como muitos anos depois voltaram e todos conviveram em paz. Né? Talvez chegaram à conclusão de aquilo tudo que o Sínodo de Dort foi uma aberração, algo a ser esquecido, e que hoje muitos de vocês estão trazendo esse Sínodo de Dort como se fosse um mega evento que ocorreu, que é bobagem, foi uma porcaria, me perdoem essa expressão vulgar, porque quando eu li isso daqui eu fiquei em choque. Disse que absurdo, como defender um posicionamento deste? Você imagine você lá, você imagine que o juiz que estava ali para julgar, não é, as ideias era justamente calvinista. Como é que pode? Tinha que ser um líder imparcial. Então já aí você já vê o erro. E colocar leigos, políticos dentro de um debate religioso, como é que pode? Ah não, porque os políticos eram religiosos. Era não. Porque os arminianos foram proibidos de ir juntos? Porque os mais preparados foram colocados em segundo plano? Separe-se já aí. Eu vou trazer também aqui para vocês um próximo vídeo sobre a questão de João Calvino e Miguel de Servet, né? O que foi que aconteceu ali? Muitos culpam Calvino de ser responsável pela morte de Servet, mas não é bem assim. Não é? Lembrando que o que foi discutido aqui não foi Calvino nem Armínio, foram calvinistas e arminianos. Não é? Pessoas que leram os seus tratados teológicos de maneira completamente equivocadas. Calvinistas e arminianos. Talvez a Igreja de Jesus Cristo seja formada por calvinistas e arminianos. Essas duas teologias, de alguma maneira, elas vão encontrar esse elo perdido, que vai juntá-las em harmonia novamente. Creio profundamente nisso. Que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe arminianos, calvinistas. Eu me fiz necessário, eu senti sendo inspirado pelo Espírito Santo a ler sobre isso, a trazer para o meu canal. Eu vejo muitos tratando, o Sínodo de Dort foi uma vergonha, foi isso e aquilo, mas eu quis trazer o que de fato ocorreu, para que vocês tivessem ciência disso. Qualquer um pode contestar, tragam seus argumentos, e a história está aí para comprovar, não sou eu que estou falando. Os historiadores aí fora têm a mesma impressão.
Não é? Quem estuda a história geral, e justamente esse evento do Sínodo de Dort está entre esses estudos, eles veem que aquilo ali não foi um evento religioso, foi político-religioso, foi um esquema muito bem feito. É tanto que depois que o Sínodo foi esquecido, os remonstrantes voltaram para a igreja, voltaram para ter suas igrejas, ter sua vida de volta. Isso é uma prova de que isso tudo não passou de um cisma ridículo, um momento negro na história da igreja cristã. Que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês ajudem a sua comunidade, a sua igreja, sejam obreiros na escola bíblica dominical, lutem pela escola bíblica dominical, vão para a igreja, se vocês são inteligentes, formadores de opinião, lideranças, não é, formados em teologia, o que for, para o crescimento do reino de Deus, façam tudo para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E vão para as suas comunidades e para as suas igrejas, não abandonem suas igrejas. É lá que a gente comunga a fé, é lá que pessoas com pensamentos e ideias diferentes, quando chegam lá dentro daquela igreja, somente um pensamento é defendido por todo mundo ali, a adoração a Deus. Né? Na igreja que a gente encontra forças para continuar seguindo em frente. Podem ter certeza disso. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.